Programa ADV Jus. Oferecimento Qualicista Informática. Automação em serviços para a área do direito. 32342720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Connection Câmbio. Confiança e credibilidade. connectioncambio.com.br. Olá, meus amigos do ADV Jus. Quero mandar um abraço especial para você que me acompanha através da TV, das redes sociais e especialmente através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela companhia de sempre. Hoje teremos um ADV Jus diferente, mas ainda mais especial. A condução do programa ficará a cargo hoje do Dr. Eduardo José Fonseca. Ele preside a ABDPRO, que promoveu um importante simpósio com a parceria da 12ª subseção. Com vocês, o magistrado Dr. Eduardo José da Fonseca. Bom programa para você! Estamos aqui com o Dr. Lúcio Delfino. O Dr. Lúcio é diretor de divulgações da Associação Brasileira de Direito Processual, é pós-doutor pela Unisinos, doutor pela PUC de São Paulo e, dentre outras coisas, um grande amigo de jornada e um dos co-idealizadores desse projeto ousado que é a ABDPRO. Tudo bom, Lúcio? Tudo bem, Eduardo. Lúcio, eu queria que você contasse um pouco para os nossos telespectadores os bastidores que antecederam a concepção desse projeto que é a Associação Brasileira de Direito Processual. Essa associação que nasce agora, ela é até difícil da gente tentar identificar quais foram os fatos que levaram ao nascimento dela, porque foram tantos fatos, né? E eu, particularmente, reputo isso muito a você e a sua personalidade. Nós nos conhecemos já há muitos anos e eu conheço o seu espírito inquieto, a sua vontade de trabalhar para a construção de um direito processual mais sólido, mais concreto no Brasil. E acho que a ABDPRO traz muito dessa sua vontade de fazer esse trabalho, de também fazer aparecer novos talentos. Tem muita gente boa aí surgindo no Brasil e que às vezes não tem o espaço necessário. A ABDPRO nasce com essa proposta, né? Enfim, são vários os fatos, difíceis de identificar, mas acho que a ABDPRO, de certa forma, é uma encarnação de uma vontade que está no seu coração. Você é o maior idealizador da ABDPRO e, como o projeto é muito bom, em pouco tempo de existência, vários integrantes já o abraçaram, o que demonstra o seu sucesso, né? O seu sucesso. Nós já começamos com sucesso. E são muitos os projetos que virão por aí. É de todos nós o sucesso, né, Lúcio? Você também é um dos co-protagonistas de tudo isso. Me perguntam muito, e talvez perguntem a você também, o porquê de mais uma nova associação. Existem outras associações de âmbito nacional no nosso país que congregam juristas estudiosos do direito processual. E volta e meia, nós da diretoria, creio que você também, ouvimos essa indagação. Por que mais uma associação de processualistas em âmbito nacional? Afinal de contas, a ABDPRO é mais uma associação como as tantas outras que lhe antecederam, ou ela tem algum quid, alguma nota característica que só ela tem e que a discerne das demais? A ABDPRO é uma associação que tem os seus diferenciais. Ela nasce com uma proposta muito pertinente e também ousada. E que proposta é essa? É a proposta de promover uma renovação no debate envolvendo o direito processual no país. E ela pretende fazer isso congregando membros que comunguem de algumas premissas. São 4 as premissas que dão sustentação à Associação Brasileira de Direito Processual. Primeira premissa, resgatar
a autoestima da melhor tradição da processualística nacional. Isso é muito importante porque o estudioso brasileiro, o jurista brasileiro, sempre foi muito dedicado no estudo do direito processual. Sempre foi muito preocupado com o estudo do direito processual. Isso significa que nós temos uma rica tradição. E a ABDPRO acredita que esse passado, essa tradição não pode ser esquecida. É preciso olhar para o passado, verificar aquilo que nós acertamos, aquilo que nós erramos, para caminhar com segurança para o futuro. Então essa é a primeira premissa. A segunda premissa é refrear a cópia crítica de decisões estrangeiras. O brasileiro tem essa mania de buscar lá fora soluções para os seus próprios problemas. É uma mania do brasileiro. E ele faz isso muitas vezes sem o necessário senso crítico. Sem verificar se aquilo que deu certo em França, na Alemanha, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, se aquilo que deu certo lá terá condições de dar certo aqui também. Então a ABDPRO tem uma preocupação muito grande com isso e propõe que, não que esses estudos não ocorram, esses estudos têm que ocorrer, eles são úteis, mas que eles sejam feitos com um senso crítico, que sejam pensados de acordo com as nossas particularidades, de acordo com as idiosincrasias da realidade brasileira. Então essa é a segunda premissa da Associação Brasileira de Direito Processual. A terceira premissa é o combate ao hiperpublicismo processual, que nós sabemos todos tem alçado o juiz a uma condição quase que messiânica. Também é outra mania do brasileiro achar que a solução para os problemas do judiciário, essa solução estaria no juiz, ou boa parte da solução estaria no juiz. Então bastaria concentrar poderes nas mãos do juiz para que esses problemas desaparecessem. E isso é uma inverdade. Além do que, é algo absolutamente inconcebível no paradigma do Estado Democrático do Direito. Então, a ABDPRO ela tem uma preocupação de equilíbrio. Lúcio, muito obrigado, parabéns pela sua valorosa participação, que tanto nos tem ajudado na associação, e esperamos nos encontrar em breve aqui com os telespectadores do programa DVJus. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Eduardo. Muito obrigado a você também. Então vamos dar um intervalo e voltamos em seguida com o outro diretor da Associação Brasileira de Direito Processual. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 39655158. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137 3234 2720. Connection Câmbio, confiança e credibilidade. Delivery de moedas, remessas e pagamentos, transferências internacionais, compra e venda de cheque e moedas estrangeiras, além de atendimento corporativo para empresas. Conheça o Connection Travel Money, ideais para viajar com mais segurança e tranquilidade. Connection Câmbio, compromisso e agilidade. connectioncambio.com.br. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Voltamos com o programa DVJus, agora com o diretor acadêmico da Associação Brasileira de Direito Processual, o Dr. Jorge Abud. O professor Jorge é sócio do escritório Nery Advogados, é mestre e doutor pela PUC de São Paulo, e foi criado aqui na região, viveu em Batatais, não obstante tenha nascido no Líbano. Jorge, boa tarde, como é que está? Tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo, Eduardo. Jorge, me conta uma coisa, nós somos antecedidos pela fala do professor Lúcio, que ressaltou como um dos propósitos da ABDPRO este combate ao chamado hiperpublicismo processual. Alguns preferem dar a isso o nome de ativismo judicial. Eu queria que você explicasse um pouco para os telespectadores, até para que eles possam entender um dos objetivos primordiais da nossa associação, o que significa, ao fim e ao cabo,
o chamado ativismo judicial? Bom, Eduardo, o ativismo judicial é um tema muito atual hoje no Brasil, mas é um tema que aconteceu em outras democracias. Mas como a democracia brasileira é uma democracia tardia, precária e muito combalida, de acordo com os últimos acontecimentos, é um problema que se aumentou hoje. O que é o ativismo judicial? O ativismo judicial, até para usar as palavras usadas no bloco anterior, é quando se alça o judiciário, principalmente a figura do juiz, a um posto messiânico, ou em que tudo aquilo que eu preciso, todos os direitos que os outros poderes não me asseguram ou que eu entendo que eu tenha, eu recorro ao judiciário. Mas o que caracteriza? Buscar o direito no judiciário não é o que caracteriza exatamente o ativismo. O ativismo é quando o juiz, ele troca a sua posição de agente da democracia e se auto-intitula um agente da política. E ele substitui os parâmetros democráticos, a lei, a Constituição, a doutrina, por parâmetros subjetivos e de justiça unipessoais dele e passa a decidir assim. Então é um juiz que deixa de ser um agente democrático para passar a fazer a justiça, os valores que ele entende por justiça. E aí o ativismo é um fenômeno que não tem ideologia. Um juiz ativista ele pode ser um juiz de extrema esquerda e um juiz de extrema direita. Basta ele achar que não precisa estar vinculado às amarras constitucionais e democráticas que vinculam todo cidadão e agir assim. Então esse basicamente é o juiz que acha que pode acelerar as mudanças sociais via sua própria decisão. Esse é o juiz ativista. Na sua visão, o novo Código de Processo Civil, o CPC de 2015, ele alimenta ou ele refreia esse movimento ativista? Essa é uma pergunta bastante complexa, Eduardo. De fato, para sermos justos com o código que é muito extenso, ele tem alguns artigos que refreiam. Então ele tem dois dispositivos que eu diria que refreiam, que é o artigo 10º e o parágrafo 1º do artigo 489. Um que diz lá vários requisitos para uma decisão ser fundamentada e o outro que diz a chamada proibição de decisão surpresa, que o juiz ele não pode dar uma sentença de terceira via sem que as partes tenham debatido sobre ela. Por outro lado, o código, e aí na sua estrutura, não só em um artigo, mas na sua estrutura, ele aumenta sobremaneira o poder dos tribunais superiores, que são os tribunais hoje, e quando eu falo tribunais superiores, eu estou incluindo principalmente o Supremo Tribunal Federal, são tribunais que promovem decisões de cariz ativista. Logo, eles têm uma jurisprudência ativista. E com o novo código, essa jurisprudência ativista ela passa a ser vinculante. Ou seja, por outro lado, então, eu acho que se eu tivesse que dizer, o código, infelizmente, ele recrudesce, ele dá poderes para essa atuação, vamos dizer assim, ativista do judiciário. Você falou em tribunais superiores e eu queria aqui mencionar uma das chamadas grandes novidades desse novo código, que seria a instituição de um sistema à brasileira de precedentes obrigatórios. E há muita confusão, alguns acham que isso é uma inserção do sistema de common law, outros dizem que não. Como que você vê de uma maneira global esse sistema? É constitucional ou não? E se é constitucional, ele é um sistema sui generis ou ele é a introdução no sistema como brasileiro dos parâmetros decisórios do sistema anglo-saxão? Até para fazer um gancho com o primeiro bloco, que eu assisti a resposta do professor Lúcio, e ele disse do risco que tem no Brasil a gente importar conceitos estrangeiros sem fazer uma análise crítica deles. E esse é um dos principais fatores. O novo código, ele introduz em seu artigo 927, ele dá uma ideia de que vários provimentos que são do judiciário passarão a ser vinculantes e valendo para todos. E muita gente entende que isso seria oriundo do common law, seria uma comunalização do direito brasileiro. Inclusive o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, recentemente, faz uns 5, 6 meses, deu uma entrevista em que ele disse que caminhamos a passos largos para o common law. Isso, no mínimo, é uma desinformação. Você publicou recentemente, pela editora Revista dos Tribunais, uma obra que eu reputo fantástica e vivamente recomendo a todos os telespectadores, que se chama Processo Constitucional Brasileiro. Eu queria que você nos dissesse, em rápidas pinceladas, qual é o objeto que você enfrentou, qual é a metodologia que você adotou para o enfrentamento e em que medida este objeto e essa metodologia guardam sintonia com os propósitos estatutários da ABDPRO. Perfeito. O meu mais recente livro, o Processo Constitucional Brasileiro, ele é oriundo de uma pesquisa que eu venho realizando há pelo menos 6 anos. O objeto principal dele é analisar a jurisdição constitucional brasileira, ou seja, analisar as principais decisões do Supremo Tribunal Federal.
mas fazer uma análise não classificatória, mas sim uma análise crítica de quando o Supremo decidiu bem ou mal, eu digo, quando o Supremo foi ativista, e muitas vezes, ou quando ele não foi ativista. E isso é muito pernicioso para uma democracia, seja de que ideologia esse ativismo for. Jorge, muito obrigado pela sua participação. Desejo sucesso na sua empreitada como diretor acadêmico da ABDPRO e longa vida à nossa associação. Fechamos agora esse bloco e voltamos em seguida com um outro diretor da Associação Brasileira de Direito Processual. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Connection Câmbio, confiança e credibilidade. Delivery de moedas, remessas e pagamentos, transferências internacionais, compra e venda de cheque e moedas estrangeiras, além de atendimento corporativo para empresas. Conheça o Connection Travel Money. Ideais para viajar com mais segurança e tranquilidade. Connection Câmbio, compromisso e agilidade. connectioncambio.com.br. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Seus ideais, lutem por aquilo em que acreditam. A OAB de Sertãozinho promoveu significativo evento para a entrega de carteiras para os novos integrantes da diretoria. Na mesma ocasião, novos advogados também receberam suas carteiras. Ilustres presenças prestigiaram o evento e falaram ao ADVJus. Então é uma festa muito bonita de integração entre as instituições da Constituição Federal, mostrando que a Casa da Advocacia está aberta para todos, que através dessa integração conseguimos aperfeiçoar a prestação jurisdicional. Já com a carteira de diretor e empenhado no trabalho juntamente com o doutor Ivan e toda a diretoria. E hoje com esta festa, com as solenidades todas, com as autoridades e todos os advogados aqui na cidade de Sertãozinho, é uma grande festa. A gente está vivendo nesse momento, nessa semana inclusive, a primeira semana de vigência do novo Código de Processo Civil, e que é um código altamente focado na questão da conciliação e da mediação e da cooperação entre as partes. Então, já há algum tempo eu venho dizendo que o processo não é mais a principal forma de você resolver os conflitos. Ele deve ser uma das formas. E participar de uma entrega de carteira é sempre um momento muito importante na nossa vida e na vida de quem está recebendo, porque é um marco que representa na vida desse jovem advogado ou estagiário, é o início de uma esperança nova que se nasce. Essa esperança, ela transcende o titular da carteira que está sendo entregue. Ela também alcança todo o lastro familiar, é uma expectativa que a família tem e é uma esperança nova para o desenvolvimento do país. Parabéns ao OAB Sertãozinho. Tudo possa estar perdido ainda que Voltamos agora para entrevistar o vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Processual, o Dr. Roberto Pinheiro Campos Gouveia Filho, que é advogado na belíssima cidade de Recife, em Pernambuco, é graduado, mestre e doutorando pela Universidade Católica daquele estado. Tudo bom, Roberto? Tudo bem, boa tarde, prazer estar aqui. Prazer é todo nosso em tê-lo aqui. Roberto, nos diga uma coisa, você é um emérito e conhecido estudioso, dentre tantas outras coisas, da obra do nosso saudoso e tão querido jurista Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. E a ABDPRO teve o cuidado e o carinho, inclusive, de instituir um prêmio Pontes de Miranda. Eu queria que você contasse um pouco aos telespectadores, em grossas pinceladas, quem foi esse monstro sagrado da ciência jurídica brasileira e internacional e qual é a relação que a ABDPRO tem com esse grande jurista. Boa tarde a todos. Primeiramente, falar do Pontes de Miranda não é fácil, né? São várias figuras dentro de uma só.
né? Ele é tipicamente um personagem brasileiro que merece uma história das ideias, e isso já está sendo feito lá no âmbito da Faculdade de Direito do Recife por uma pessoa, que é o André Lucas Fernandes. Ele está fazendo a história das ideias de Ponte Miranda, mas tentando resumir aqui, Ponte Miranda foi um grande cientista brasileiro. Ponte Miranda, ele foi um dos precursores da sociologia geral no Brasil, quando a sociologia ainda estava embrionária na Europa, estava quase numa tenra infância. Ponte Miranda já iniciava estudos sociológicos no Brasil, isso por volta da segunda década do século XX. E enveredou pelo direito porque foi, acima de tudo e antes de tudo, ele fez bacharelado em Direito na Faculdade de Direito do Recife, e ele se forma, curiosamente, no mesmo ano, 1911, em que a faculdade ela vai para o atual prédio que temos hoje, lá no centro da cidade. Reza até uma lenda de que o prédio foi inaugurado ainda em obras para que Ponte Miranda pudesse se formar nele. Isso é uma lenda que alguns dizem ser verossímil. E o Ponte Miranda, ele inicia os seus estudos e a sua produção, digamos assim, acadêmica, embora nunca fosse um acadêmico no sentido estrito do termo, em direito e em outras áreas. Durante mais ou menos uns 30 anos dessa sua primeira fase, ele mescla, né, obras jurídicas e obras não jurídicas, destacando-se aqui, do ponto de vista jurídico, o Sistema de Ciência Positiva do Direito, escrito em 1922, para o centenário da independência do Brasil, né, obra que foi referendada à época por Clóvis Bevilacqua como a obra fundadora da ciência jurídica no Brasil, e uma obra ainda atual e pouco compreendida, foi republicada 50 anos depois, com algumas notas a mais, e outras obras não jurídicas, destacando-se 3 livros, que entendo eu: o Introdução à Sociologia Geral, que é uma obra precursora da sociologia do Brasil, o Introdução à Política Científica, e o Problema Fundamental do Conhecimento, onde está a epistemologia pontiana e a famosa teoria dos jetos. Numa segunda fase, essa segunda fase inicia-se mais ou menos na década de 50 do século passado, ele passa a ter uma produção, digamos assim, dogmática jurídica muito maior. Começa ali o Tratado do Direito Privado, que tem 60 volumes, né? Em nenhum lugar do mundo existe uma obra jurídica com essa quantidade, né? Isso tem relatos, por exemplo, o professor Marcelo Neves, que estudou na Alemanha em diversos períodos, diz isso. Não há nem na Alemanha obra desse porte, né? Ele reúne todo o direito privado em 60 volumes, é um tratado monumental. Eu queria que você contasse, por fim, essa é a minha última pergunta, qual é a importância decisivamente da historiografia no estudo processual e o que você espera que a Associação Brasileira de Direito Processual possa fazer para que nós possamos realçar a história do direito processual aos níveis a que sempre fez jus em nosso país. Sem adentrar aqui numa questão mais historicista, isso é algo que Georges e Lúcio podem falar com muito mais detalhes do que eu, Matheus Pereira, que é outro diretor, e outros membros da associação. O simples aspecto historiográfico, né, a história propriamente dita, a cronologia, até do ponto de vista cronológico, é fundamental para a compreensão de uma série de institutos. E o Ponte Miranda, pegando o gancho, ele nunca relegou isso. Pelo contrário, né? O valor que ele dá à chamada praxista, ou praxista portuguesa lusitana dos séculos XVI, XVII e XVIII, XIX um pouco, é enorme. Mais do que os próprios lusitanos, né? E isso meio que até virou uma espécie de caricatura, a ponto de ele dizer, caricatura que fazem dele, não que ele seja uma caricatura, porque ele realmente era muito sincero. Ele dizia, isso na década de 70 do século passado, que a grande obra ainda sobre a execução no mundo que ele tinha de ciência era o Tratado das Execuções do Silvestre Gomes de Moraes, uma obra do século XVIII. Existem vários institutos processuais que só podem ser conhecidos verdadeiramente a partir de uma análise histórica, principalmente das raízes, no caso brasileiro, das raízes lusitanas de nosso direito. E o direito recursal, ele é talvez o âmbito em que isso se dê com mais força. Haja vista, por exemplo,
esse chamado super julgamento, né, ou prorrogação do julgamento, ou embargos infringentes fake do artigo 932 do novo CPC, ele, como você bem coloca, ele já tinha um instituto análogo, similar, não igual, mas similar, no Código Sebastiânico, isso no século XVI. Então não dá para fazer isso. Não dá para fazer análise sem entender a história. E não dá para fazer a mera comparatística, e o que eu chamo de mera comparatística é um mero relato do direito estrangeiro, que uma doutrina processual brasileira muito consolidada durante muitos anos sempre fez, e isso sempre foi motivo de festa. Enfim, então eu entendo isso fundamental, e isso a BDPRO vai precisar resgatar, e já começa a fazer isso com essa série de livros que você bem colocou, que o Lúcio colocou, da editora Juspodium, o Juspodium. O volume 2, né, será dedicado à história do processo, a história do processo brasileiro acima de tudo. Então, esse é talvez seja o braço da BDPRO que mais me encante, né, o resgate da necessidade do estudo histórico para a análise dogmática. Roberto, muito obrigado pela sua participação, pela sua vinda até Ribeirão Preto, agraciando a todos nós com os seus conhecimentos. Parabéns pela vice-presidência que você agora está ocupando, e até uma próxima, se Deus quiser. Chamo agora, então, o Dr. Marco. Ok, doutor Eduardo, muito obrigado. Parabéns. Parabéns também aos ilustres juristas que por aqui passaram neste importante programa. Quero convidar a você para que novamente reveja este programa. Acesse o nosso site advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do ADVJus. Um forte abraço. Voltaremos em breve com o próximo programa. Até lá. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Connection Câmbio. Confiança e credibilidade. connectioncambio.com.br